Um dos artigos que está em extinção hoje em dia é o caba macho, é o homem verdadeiro, segundo a Bíblia diz que a gente deve ser. Meu pai sempre gostou de uma expressão lá do Nordeste, que era o caba macho. Inclusive no meu Instagram, essa é a expressão que eu uso, né, para falar sobre esse homem de verdade. Mas papai ele não apenas usava essa expressão, como ele era uma referência, ele personificava para mim o verdadeiro significado dessa expressão. E o que eu quero trazer para você é o que é um caba macho, o que é um homem segundo a Bíblia. Mas aí vem essa turma do mimimi, do deixa disso, é a sociedade opressora, isso é patriarcalismo, isso é machismo, etc. E aí tem muita gente dentro da igreja, homem, que deveria ser homem de verdade, mas que vai indo nessa onda, e aí fica preguiçoso, não quer estudar, não quer se aprofundar, não quer cumprir o seu verdadeiro papel, não gosta de tomar decisão, gosta de dividir responsabilidade, não apenas com as mulheres de uma forma geral, mas com as mulheres da igreja. E por isso não está fácil encontrar hoje em dia liderança para a igreja. Né? Homens que sejam, como Jetro falou para Moisés lá em Êxodo, né? Homens de verdade, homem que honre as suas causas, homem que de fato e de verdade são um diferencial no mundo que perdeu completamente, ou que tem perdido completamente esses referenciais. Não é à toa que a nossa sociedade está enfraquecida. Não é à toa que dentro da própria igreja as pessoas hoje estão conversando sobre pastorado feminino, sobre liderança feminina. Por quê? Porque está faltando homem no mercado, e a gente precisa trazer essa liderança e essa perspectiva de volta. Mas calma, a gente não está aqui desejando que o opressor volte à cena. Nem 8, nem 80. A gente vai falar aqui de macho de verdade, macho alfa, macho segundo Cristo. Esse conceito não pode se perder. Venha, porque a gente vai tratar essas coisas aqui sem mimimi, sem guerigueri, sem preconceito, e para que você seja instruído em como ser um homem segundo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Samuel Vitalino e quero convidar você a me acompanhar aqui nesse vídeo, onde eu quero tratar sobre caba macho. Então, deixa eu começar dizendo o que não é o cabra macho. E é importante a gente perceber isso pelas estatísticas, né? Por exemplo, hoje a gente tem delegacias específicas em violência contra a mulher. Ora, só o fato de existir algo assim é a demonstração de que a sociedade está completamente enfraquecida e que é acabada, né? Porque homens têm usado da sua força, têm usado da sua voz grossa, da sua barba, exatamente para ir contra aquilo que eles deveriam proteger. Então, qual é essa caricatura? O que é que eu estou chamando de caricatura aqui? É o cara grotesco, grosso, dominador, opressor. É um dos aspectos da masculinidade bíblica, é o cara ser rei, segundo a Bíblia. Mas muita gente nessa caricatura quer ser o reizinho, o dono da situação. É o cara que chega em casa cansado e quer ser servido pela mulher, quer a massagenzinha no pé, quer a comidinha na boca, quer a vitamininha de banana pronta. Ou seja, banana é ele e não a vitamina que ele está tomando. A perspectiva é interessante. Quando Davi falou para Salomão que ele deveria ser um homem, né? Davi chegou para Salomão e disse: "Ó, sejas homem", né? E Salomão não foi por muito tempo, mas ele começou então a não seguindo o conselho do pai, a ter várias mulheres. Salomão foi um cara de 1000 mulheres. Será que é isso que é ser homem? Certamente não. Isso é ser homem galinha, pegador, Dom Juan, aquilo que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Eu usei uma expressão aqui que me lembra de uma música do Luiz Gonzaga, né? Ele dizia assim: que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo, e a mulher não tem. Veja, essas características, né? Cabelo no peito, queixo cabeludo, é a demonstração de que Deus nos fez diferentes. Mas a gente usa essa força, essa masculinidade, não é? Maculando o significado do ser caba macho, não é? E usa para agressão ao invés de para proteção. Se nós somos fortes, se nós somos roucos, se temos a voz grossa, se temos uma força diferente das esposas, não é para usarmos contra elas, mas a favor delas. E é exatamente aí onde eu vou querer entrar naquilo que é. O que é o homem? O que é o caba macho, segundo
a Escritura, né, segundo a palavra de Deus. Porque ser macho desse jeito, né, é fácil demais. Eu sou mais forte, eu tenho mais força, eu tenho mais tamanho, eu grito mais alto. É muito fácil. Difícil não é o cara ser galinha. Difícil é o cara ser marido de uma mulher só. É o cara amar uma mulher e fazer absolutamente de tudo para que ela seja o centro da sua vida, para que ela seja feliz, completa, realizada naquilo que você faz. Veja, muita gente usa aquele texto de Paulo dizendo que o marido deve ser como Cristo, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E as pessoas colocam aquilo ali como sendo a morte. É fácil morrer pela mulher. Difícil é você viver por ela no dia a dia. Do momento que você acorda ao momento que você dorme, do momento que a criança está chorando, que o almoço não está pronto, que a casa está desarrumada, você amar a mulher em todos os aspectos da sua vida é precisamente aquilo que Jesus fez pela igreja. Ele não simplesmente morreu. Morrer foi o ápice. Mas antes de morrer, ele teve que conviver com o pecado, sendo ele santo. Ele teve que conviver com aquilo que ele não queria. Por quê? Porque ele entendeu a sua necessidade de viver para a esposa, para a mulher, para a sua noiva, que no caso era a igreja. Difícil é você chegar em casa cansado, depois de um dia de trabalho, e dar conta ainda dos filhos, da esposa. Isso é ser macho de verdade. Isso é ser caba macho, segundo a Escritura. Eu vou te provar isso segundo a própria Bíblia. Os dois exemplos de homens que levam a responsabilidade sobre outros são Adão e Jesus Cristo. Adão, ele foi colocado como o representante federal, como representante de uma raça, a raça humana. E ele falhou na sua administração. E por que ele falhou? Porque quando a sua esposa pegou o fruto, aquilo que era proibido, e ela comeu do fruto, você vai lá para Gênesis 3, e você vai perceber que nada aconteceu. Mas quando ela deu o fruto para ele, e ele comeu do fruto, então os olhos dos dois, os olhos de ambos se abriram, e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. O que Jesus fez foi precisamente o contrário. Jesus, ele viu que a noiva, viu que a esposa era pecadora. Não apenas naquele momento de comer o fruto, mas em todos os seus aspectos. Nós somos, por conta do pecado de Adão, completamente depravados. E como noiva de Cristo, ele então assume completamente a nossa culpa, dando-nos o exemplo de como a gente deve ser com as nossas esposas. Mas você pode perguntar, e agora? Será que você passou no teste de ser caba macho segundo a Bíblia? Será que você consegue ser parecido com Jesus, de assumir a culpa, de levar e pedir? Um professor meu uma vez, ele me ensinou algo que me fez tremer as pernas. Quando ele disse que a oração que nós devemos fazer diariamente é para que Deus faça recair sobre as nossas costas os erros, os pecados, as preguiças das nossas próprias esposas. Né? Ao invés de elas serem responsabilizadas pelos seus pecados, como Adão fez, foi a mulher que tu me destes. Foi ela que fez. Se eu caí, se eu errei, foi por causa dela. Jesus, ele assume dizendo, eu vou assumir cada detalhe, cada gota, cada ponto do pecado dela, porque eu vou pagar o preço por ela, eu vou ser o sacerdote para ela, eu vou ser o sacrifício para ela. Esse é o tipo de homem que nós estamos buscando. É o homem que assume a culpa de cada coisa que a esposa faz. Por quê? Porque ele quer ser um homem que segue o padrão de Jesus e não o padrão de Adão. Então, vamos ser práticos aqui. Eu quero que você saiba o que fazer e o que não fazer para que você não siga Adão, mas sim siga Cristo. Então, qual é o jeito errado? O que é que você não deve fazer? Meu velho, pare de dividir responsabilidade com as mulheres. Pare de dividir conta em casa ou fora de casa. A sociedade acha que essas coisas são certas, mas você não pode achar isso. Você foi chamado por Deus, homem, para ser o provedor, para ser aquele que assume o custo, que assume a responsabilidade. Quando Deus disse para Adão, vá lá, trabalhe, antes da queda, vá lá, construa e desenvolva,
A mulher nem existia. Foi depois, no versículo 18 de Gênesis 2, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, para o cumprimento desse papel. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então esse negócio de dividir responsabilidade, de dividir conta, não é coisa de caba macho, não. É coisa de caba safado. É coisa completamente diferente. Na verdade, é o contrário do caba macho, segundo a Escritura. Outra coisa, pare de querer cobrar sua esposa por coisas que você vai ser cobrado por Deus e não ela. Foi isso que Adão fez. Quando Adão disse assim, ó, foi a mulher que tu me deste por esposa, Deus chegou para Adão e disse, é com você que eu estou conversando. Maldita é a terra por tua causa. Então, se você não for casado, pare de cobrar sua mãe, pare de cobrar outras coisas e outras pessoas da sociedade. Culpe você mesmo, traga a responsabilidade para si, tome decisão. Deixe de ser preguiçoso, deixe de ser preguiçoso. Não siga o padrão da sociedade. Esse é o jeito errado. Qual é o jeito certo? Primeira coisa, comece perguntando à sua esposa o que é que ela precisa. Chegue para ela e diga, amor, como é que eu posso te ajudar a desempenhar bem a sua tarefa? E por que eu digo a sua tarefa? Porque muitas vezes a gente precisa entender que a casa é o reinado da mulher. A casa é dela. E às vezes os homens estão se metendo no reinado da mulher. Tem homem agora querendo brigar com a mulher por onde vai ficar o sofá, por onde vai ficar a escrivaninha. Rapaz, deixa a mulher. Ela passa o tempo, a maior parte do tempo ali. Deixa ela deixar do jeito que ela gosta e se satisfaça com isso. Fique contente em ver um sorriso no rosto dela. Fique satisfeito em você ver os olhos dela brilhando porque você conseguiu trazer alguma coisa boa para ela. Você é responsável para cuidar da vida física dela, da vida espiritual dela, da vida emocional dela. Você é o arrimo dela. Você é aquilo que vai dar a sustentação para ela. Pedro, ele disse que as mulheres são a parte mais frágil. Isso não é para diminuir as mulheres. Muito pelo contrário. Isso é para exaltá-las. Isso é para que você, como homem, assuma o seu papel de tal forma que essa fragilidade seja cuidada. Por isso que o apóstolo Pedro diz, trate com doçura, trate com carinho, com cuidado. Isso é ser homem de verdade. Desempenhar o papel bíblico, o papel de Cristo, é ser protetor, é ser aquele que protege. Use a sua força física para proteger, para prover, como um rei de verdade. Seja o pastor dela. Seja aquele que assume como um sacerdote a culpa, como a gente já falou aqui. E seja o profeta. O apóstolo Paulo diz que você deve lavar a sua esposa como que com água pura, pela palavra. Então, meu velho, aprenda a Bíblia, aprenda a doutrina, busque conhecimento. Por quê? Porque isso vai ser utilizado na sua vida e na vida de sua esposa e de seus filhos, para que Deus possa fazer com que a sua família seja um protótipo do próprio Evangelho. Porque, na verdade, casamento, família, é o que Deus usa na Bíblia inteira para apontar para o relacionamento que ele tem com a sua igreja. Veja, a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento de Cristo, com as bodas do Cordeiro, de Cristo com a igreja. Tudo na Bíblia, toda a doutrina da aliança está linkada a essa instituição. E como homens, nós precisamos entender a responsabilidade que temos de espelhar o relacionamento de Cristo naquilo que a gente faz. Então, trocando em miúdos aqui, entenda o que eu vou dizer. Quando qualquer coisa der errado no seu relacionamento, na sua casa, nos seus planejamentos, meu velho, assuma a culpa. Mesmo que tenha sido uma ideia dela. Se for uma ideia dela, você cedeu a essa ideia dela. Isso é bom, isso não é ruim, não. Mas se a coisa der errado e ela disser, me desculpe por isso, tire essa culpa dela. Diz, meu amor, a responsabilidade é minha. Pode deixar que eu assumo, a gente vai sair disso. Traga essa segurança para ela. Assuma a culpa de tudo que der errado. Mas quando alguma coisa dá certo, não queira a glória para você, não. Dê a glória para ela. Né? Eleve o nome dela. Diga, meu amor, extraordinário ter você do meu lado, porque sem você eu não conseguiria chegar aqui. Entenda que essa foi a misericórdia de Deus na nossa vida e é precisamente assim que a gente deve ser com elas, mostrando misericórdia, amor, graça,
mostrando que assim como Cristo trata a igreja, que nas bodas do Cordeiro é dele, ele é que merece, mas é a noiva que vai vir linda e graciosa e preciosa para receber todos os louros. É precisamente assim que a gente deve tratar as nossas esposas. Que nós possamos ser homens como Cristo, fazendo com que tudo seja para ela, para a glória dela. Eu comecei esse vídeo lembrando de como meu pai foi uma referência para mim. Mas também falei nele de como tá difícil a gente achar referências hoje de homens de verdade. Então eu quero chamar você a não apenas buscar essas referências, mas a ser referências assim para pessoas. Eu quero ser referências assim para os meus filhos, para os jovens da minha igreja, para os jovens e adolescentes que vêm depois de mim, caminhando depois dos meus passos. E eu queria que você, homem, entendesse que esse é o papel que Deus quer para você. Então, vamos juntos, vamos construir uma sociedade na qual os homens são conhecidos pelas suas responsabilidades e por serem homens segundo a palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí. Você conhece pessoas que são essa referência para você? Marca eles aqui, quem sabe vai ser um encorajamento para eles também.